Olá, me chamo Kai Storni e com muito prazer apresento o projeto da equipe Blackbird Aerodesign da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro para a 12ª competição SAE Brasil Aerodesign. Primeiramente, gostaria de agradecer às empresas, organizações públicas e privadas e parceiros apoiadores do projeto Aerodesign. Após ser rebaixada em 2017, a equipe Blackbird vem buscando uma reestruturação através da consolidação de técnicas e análises para assim reconquistar suas classificações anteriores. Desde o encerramento da competição de 2019, metas foram traçadas para 2020. Assim, superar o desempenho do ano anterior permaneceu como pilar para 2020. A falta da convivência com os membros do laboratório foi o maior desafio de todos para as equipes para desenvolver um projeto remoto. Além disso, a integração de novos membros exigiu mudanças na interação do time, uma vez que a renovação constante é um fator essencial para a perpetuidade e fortalecimento da equipe. Assim, pela mudança causada pelo Covid, foi necessário o desenvolvimento de um projeto teoricamente sólido para atingir umas 10 primeiras colocações. O projeto foi dividido em 3 principais etapas: o projeto conceitual, onde as premissas e requisitos foram estabelecidas, o projeto preliminar, responsável pelo desenvolvimento dos requisitos no MDO, e o projeto detalhado, responsável pelo desenvolvimento das aeronaves preliminares. Uma vez que algum requisito não foi cumprido, retrocedemos para a etapa preliminar, implementando otimizações estratégicas para garantir uma aeronave competitiva. Para definir um MTOW Target e um possível modelo de aeronave, foi feita uma análise de concorrência, onde estudamos os resultados das 10 primeiras colocações das competições de 2018 e 2019, devido à similaridade do regulamento com a deste ano. Observou-se que os mesmos regulamentos de 2019 sendo menos restrito que o de 2018, houve um aumento do número de biplanos. Como consequência, a média do peso vazio aumentou e também houve a redução da carga paga média. Com isso, de acordo com os dados analisados e a pontuação média dos anos anteriores, concluímos que o monoplano é tão competitivo quanto outros modelos de aeronave. Assim, definimos como premissa do projeto a aeronave de 2020 ser uma otimização da aeronave de 2019, implicando uma aeronave monoplana, sem fuselagem e com compartimento de carga embutido na asa. Assim, estabelecemos os requisitos para atingir as 10 primeiras colocações e se desenvolver internamente para os futuros anos. Esses requisitos foram divididos em 3 grupos: os retrospectivos, para sanar as maiores falhas observadas no ano anterior; o grupo dos logísticos, garantindo uma otimização dos processos de teste e fabricação, objetivando a melhora da equipe para os próximos anos; e o de pontuação, somando pontos na competição para alcançar os objetivos principais, sendo esses os principais do projeto de 2020. Com o propósito de obter uma aeronave com elevada sustentação, baixo arrasto e boa manobrabilidade, foram definidos para a seleção de perfil alguns parâmetros avaliativos dos candidatos, sendo esses CL elevado para a asa em empenagem horizontal, CM próximo a zero para a asa, diminuindo a compensação necessária do profundor, e o arrasto mínimo para todas as superfícies. Em primeiro momento, foi feita uma filtragem dos melhores candidatos no banco de dados da equipe e, em seguida, uma análise comparativa. Na tabela, observamos alguns resultados dos candidatos escolhidos e suas respectivas geometrias. Para a seleção do conjunto motopropulsor, foram considerados os dados obtidos em túnel de vento das análises de 2019. Com base no histórico da equipe, foi traçado um range de velocidade de decolagem, sendo o critério de escolha o conjunto que proporcionou maior tração nessa faixa, bem como o conjunto que promoveu a maior bonificação. Portanto, escolheu-se o motor ASP61 com hélice 1225-375. Para a análise de decolagem, utilizou-se os dados de coeficiente de atrito de 2019, optando pela roda com pneu de borracha, uma vez que o alto atrito estático induz a roda a começar um movimento de rotação e um atrito cinético baixo faz com que a resistência passiva proporcionada pelo deslizamento seja menor. Com isso, uma análise numérica de decolagem foi desenvolvida em Python, onde equacionou-se a segunda lei de Newton na forma diferencial dos eixos x e z. Com isso, determinou-se as acelerações e velocidades instantâneas, acumulando a distância de pista. Além disso, foi modelado o comando do profundor a partir de 45 metros. Assim, foi estabelecido como um critério de decolagem a altura de 5 cm em 50 metros, visto que a validação de decolagem na competição é exclusivamente visual. Portanto, para a definição do MTOW na altitude de São José dos Campos, foi implementada uma interação do algoritmo de decolagem, chutando o MTOW inicial, sendo decrementado até a aeronave efetuar uma decolagem válida.
Selecionados os perfis aerodinâmicos, grupo motopropulsor, algoritmos de decolagem e limitações no regulamento, criamos um algoritmo de otimização multidisciplinar, o qual varia a corda raiz, ponta e envergadura da asa e do profundor, o comprimento da cauda e a posição do CG. Com isso, é feito um ranking com as 10 aeronaves que obtiveram decolagem válida com maior MTOW. Dessas, foi escolhida aquela que apresentou maior corda raiz para comportar a carga paga no interior da asa. Uma vez definida a aeronave preliminar, partimos para a definição da distância entre caudas, sendo realizada uma interação entre as células de cargas e estruturas, a fim de escolher a distância que proporcionasse o menor peso no conjunto longarinas asa e estabilizador horizontal. Para isso, foram calculadas as cargas considerando 3 distâncias diferentes. Com isso, partimos para a escolha do modelo de longarina, necessitando ser um modelo leve e dentro do orçamento da equipe, garantindo assim a maior bonificação de carga paga. Ainda, os pontos decisivos para a escolha foram facilidade de fabricação e o espaço disponível no perfil, implicando no espaço disponível para a carga. Após um trade-off entre as células de estruturas e o setor financeiro, optou-se pela longarina caixão de balsa com carbono. Além disso, devido às placas de balsa terem dimensões limitadas, foi realizada uma simulação para identificar os pontos de maior tensão e evitar emendas nesses locais. Para a escolha do material do suporte de carga, foi realizada uma pesquisa de mercado, no qual comparamos os preços de materiais de densidade maior que 7 gramas por centímetro cúbico e aqueles que cumpriam os requisitos orçamentários do regulamento. Assim, foi escolhido o cobre por possuir a maior relação densidade por preço. Então, partimos para o desenho do suporte. Esse comportou o peso máximo de 11,4 kg e mínimo de 5,7 kg, custando R$ 145. Além disso, para garantir a bonificação da retirada de carga, optou-se por utilizar um eixo atravessado por uma cupilha para o sistema de trava. Com relação às superfícies de comando, observa-se no gráfico que as derivadas de estabilidade estáticas foram alcançadas. O ângulo de instalação do estabilizador horizontal foi de 3,6 graus, garantindo a trimagem da aeronave no ângulo de maior eficiência. Esse ano, optou-se por um profundor com 40% da área móvel, permitindo a utilização de servos mais leves e de menor consumo de corrente. Foi analisada a deflexão necessária para garantir a trimagem da aeronave em todo o envelope de voo, variando entre 1 e 5 o fator de carga. E observou-se que estas são pequenas, diminuindo assim a chance do profundor estolar durante o voo. Para o dimensionamento do estabilizador vertical, foi escolhido 2 empenagens posicionadas sobre a cauda, obtendo a derivada CN-beta com o sinal desejado. Também, para a validação da deflexão máxima necessária, considerou-se uma velocidade fixa do vento de través, variando a velocidade da aeronave. O aileron foi dimensionado a partir das equações apresentadas em Nelson e dados históricos da equipe. O destaque fica para a validação do ângulo de Edo de menos 1,26 graus, causado pela redução do tempo de fabricação da longarina. Ainda, para a geometria selecionada, analisou-se a relação entre o ângulo de rolagem, dada uma deflexão dos ailerões, e o tempo necessário para esse rolamento acontecer. Para a análise de sustentação das superfícies, utilizou-se o método da seção crítica proposta por Abbott, e para o arrasto, a metodologia proposta por Roscan, somando as contribuições de cada componente. Os gráficos acima representam os resultados para as 3 superfícies principais. Já o gráfico de pizza, a porcentagem de contribuição dos componentes no arrasto parasita do avião, e ao lado, o gráfico para a polar de arrasto trimada na aeronave. Finalmente, com o primeiro protótipo, obtivemos uma aeronave capaz de cumprir os requisitos dos grupos de logística e retrospectivos, porém incapaz de satisfazer os requisitos de pontuação. Sendo assim, a equipe estudou alternativas para tornar o protótipo completamente apto. Para isso, um plano de melhoria do protótipo foi estudado, definido como objetivo principal a otimização do MTOW. Sendo assim, definimos algumas alternativas. Como solução para o aumento de carga paga, desenvolveu-se um perfil auxiliar com espessura maior na parte central do avião, aumentando a capacidade de carga máxima em 1 kg. Para a diminuição do peso vazio, foi proposto a troca por materiais mais leves, bem como a realização de alívios em algumas estruturas. Entretanto, a primeira opção se tornou inviável devido a fatores estruturais de segurança e limitações financeiras, enquanto que os alívios foram pouco eficientes. Para reduzir o arrasto do avião, analisou-se o desenvolvimento de endplates, o que não se aplicou devido a limitações técnicas da equipe, e também pela alteração no trem de pouso, diminuindo a altura da aeronave em relação ao chão, resultando no acréscimo do efeito solo na decolagem. Como resultado, a equipe obteve um aumento líquido de 600 gramas de carga paga, sendo insuficiente para atingir os requisitos de pontuação. Assim, decidimos retroceder para a etapa preliminar, realizando otimizações.
Com isso, a equipe desenvolveu um algoritmo de otimização de perfil que realiza alterações geométricas em um perfil fornecido pelo usuário. As modificações que cumprem todos os requisitos são avaliadas e recebem pontuação baseada no gradiente da função objetivo. Esta foi modelada para a melhor relação L sobre D. Os candidatos pontuados são armazenados em um banco de dados e, ao final, é selecionado o perfil com maior pontuação. Observam-se as otimizações obtidas no perfil da asa e do estabilizador horizontal, assim como suas respectivas geometria base e final. A fim de reduzir o peso da aeronave, a célula de estruturas adicionou alívios na cauda, validando-os através de simulações. Essa otimização reduziu 30% do peso da estrutura. Além disso, para cumprir com os requisitos logísticos, optou-se pela fixação da cauda no perfil lateral por meio de parafusos. E, para garantir a segurança estrutural dos componentes, os encaixes dos estabilizadores foram projetados em peça única. Inicialmente, optou-se por manter o modelo utilizado em 2019, pelo ótimo desempenho apresentado. No entanto, a sua fixação no perfil lateral não foi considerada segura, e por isso foi desenvolvido um novo modelo para a aeronave de 2020. Ainda conseguiu-se diminuir a altura em relação ao chão, aumentando assim o efeito solo. Por ser um modelo novo, também foi validado através de simulações. Para garantir a segurança do sistema elétrico, foi feita uma análise de modos de falha, onde quantificamos a probabilidade de ocorrência e o impacto da falha, com base nas experiências da equipe. As principais medidas preventivas foram a utilização de um regulador de tensão para evitar queimas de servos devido à tensão elevada da bateria, quando totalmente carregada, a alocação estratégica dos componentes principais evitando danos em quedas da aeronave, a fixação da bateria e do receptor em compartimentos separados para caso esta pegue fogo evitar danos ao receptor, a passagem da cabagem por locais estratégicos, evitando um possível curto em quedas na aeronave, e a utilização de proteções na cabagem do motor e da bequilha, evitando danos ao sistema por avarias no trem de pouso. Dessa forma, concluímos o segundo protótipo cumprindo com todos os requisitos do projeto. Este teve peso vazio estimado de 2,77 kg e bonificações de aproximadamente 173 pontos. Com isso, a equipe se mostra extremamente satisfeita tanto com os resultados obtidos como o desenvolvimento da comunicação da equipe e a consolidação do conhecimento devido ao maior foco no projeto teórico. Agradecemos mais uma vez às empresas, organizações públicas e privadas e parceiros apoiadores do projeto Aerodesign, bem como os patrocinadores da equipe. Para qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado.